Preste atenção no vídeo, porque como eu sei que vocês são preguiçosos, eu fiz um vídeo para ver se vocês conseguem assistir, sabe? Porque ler é meio difícil, né? Eu sei que é meio difícil, que talvez vocês nem leram ainda, e é a última chance de aprender redação pro Enem, hein? Eu vou dar as dicas mais importantes para ver se dá para entender alguma coisa, né? Vamos lá. A apostila aqui que eu fiz para vocês, que eu dei uma para cada um, né? Tem as regrinhas. E tem outra resumo que eu fiz, não sei se vocês leram ainda. E vou falar as coisas mais importantes. A primeira coisa importante do Enem, em geral, sem falar de redação ainda, é administrar o tempo. Procura administrar o tempo, que o maior inimigo na prova do Enem é o tempo. Você tem que organizar seu tempo, porque não vai dar tempo se você se perder muito. Por exemplo, começou a redação, empacou na redação. Não sei o que escrever, não sei o que fazer, esse tema é ruim, esse tema é difícil. Não fica preso na redação. Pula para português, pula para inglês, depois você volta na redação. Porque o tempo da prova parece ser gigante, mas não é. A hora passa muito rápido e às vezes não vai dar tempo de você fazer tudo, de você olhar tudo, de você ler tudo. Entendeu? Então, vou falar algumas dicas importantes aqui da redação em si. A primeira dica que eu não coloquei em lugar nenhum é em relação a se você errar. Se você errar alguma palavrinha na redação, você escreveu errado, botou letras de mais, letras de menos, você dá um risquinho em cima do errado e escreve o certo na frente. O Enem não vai descontar muito ponto, o corretor não vai descontar muito ponto seu por aquele erro. Não rabisca, não rasura, nada disso. Dá um tracinho bem bonitinho em cima do errado e coloca a palavra certa na frente. Isso é a primeira dica, assim, na hora da escrita, né? E nós temos competências a seguir na redação. Nós temos 5 competências, como está nessa apostila aqui. E a primeira competência é você escrever direitinho, bonitinho, como é a língua portuguesa culta, com acento, botar espaço nas palavrinhas bonitinhas. E pode escrever também a redação com letra de forma. A gente pode botar letra de forma, não precisa ser letra cursiva. Pode colocar letra de forma. Se você acha que a sua letra cursiva é muito feia, usa a letra de forma. Talvez fique mais bonito, né? Não tem perigo, pode botar letra de forma. E tem outras dicas aqui também importantes, que é nunca usar eu, né? Na redação a gente não pode falar eu penso, eu gosto, eu quero. Não usa também nós, porque nós é primeira pessoa, então procura sempre usar terceira. Ele, elas, entendeu? Não usa eu, nós, tu, essas coisas não. Procura usar ele, ela, entendeu? E deixa eu pensar aqui o que eu vou falar mais. Então, assim, pra gente organizar o nosso texto, em relação ao título também. O título não é obrigatório no Enem. O título você vai botar se você quiser, é opcional. Se você tiver uma ideia muito legal de título, você coloca. Você pode ganhar pontos com esse título. Mas se você não colocar, não tem problema nenhum. Você só vai deixar de ganhar alguns pontos que talvez você poderia ganhar, se fosse um título bacana. Eu não coloco o título nunca, porque eu fico nervosa na hora, não me vem nada à cabeça, eu prefiro não colocar. Faço uma redação bonitinha, detalhada e não boto título, porque não é obrigatório. E na introdução eu procuro começar falando, tipo assim, no filme, no livro, na história em quadrinho, citar alguma coisa que eu já vi, que eu conheço, citar uma alusão histórica, que é alusão histórica, quando eu falo isso, é em relação assim, histórica em relação à história. Alguma coisa que eu já estudei na escola, que me lembra, aquele tema me lembra o quê? Eu procuro começar a redação assim, na introdução. Mas você pode colocar em uma série que você viu, em um filme, em uma novela, em um jogo, entendeu? Dá um exemplo, desde que tenha a ver o tema com o que você está pensando. Agora, a parte de desenvolvimento. Desenvolvimento a gente vai ter que argumentar. Ou seja, a gente vai ter que mostrar para o corretor, você vai ter que mostrar argumentos, por que você está certo no que você está escrevendo. Você vai ter que convencer o corretor que o seu pensamento é o correto. E outra coisa também, na introdução que a gente pode pensar, quando a gente bateu o olho no tema, a gente tem que pensar, por que o Enem me deu esse tema? Por que é um problema no país? Porque todo tema que o Enem te der vai ter algum problema. Tipo, a intolerância religiosa. Por que isso é um problema? Por que o Enem me deu isso para eu escrever? A intolerância religiosa é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Por que o Enem me apresentou como um problema para eu resolver? Entendeu? Então a gente pode pensar nessas coisas e escrever coisas
coisas aleatórias no rascunho. Você não precisa de cara começar a redação bonitinha, perfeita. Pode colocar o que vier à sua cabeça. Ah, intolerância religiosa me lembra a igreja, me lembra o clero, me lembra os jesuítas, lá na história que a gente estuda na escola. Então, no desenvolvimento, o mais importante é argumentar, é apresentar a sua posição, que é a sua tese, você é a favor, você é contra, o que você acha em relação ao tema, e apresentar argumentos, é provar para o cara que vai ler a sua correção, ele vai começar e vai falar assim, nossa, você colocou uma coisa aqui legal, esse cara que escreveu esse texto, ele sabe o que ele está falando, ele está me convencendo. É verdade o que ele botou aqui. A intolerância religiosa é uma coisa muito ruim e o Brasil vem vivenciando isso até hoje e ainda é uma coisa ruim. Então você conseguiu convencer o corretor, ele vai te dar uma nota legal. Então, gente, em relação à estrutura do texto, como que eu vou organizar? Geralmente eu coloco um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, 2 parágrafos assim, de 3 linhas a 4 linhas. E boto um parágrafo para conclusão, porque a conclusão eu vejo como a parte mais difícil da redação, porque é uma conclusão boa para a gente ganhar uma nota boa, porque cada parte da redação vale 200 pontos, né? Então, para você atingir 200 pontos na conclusão, eu encaro como a parte mais difícil, porque o Enem gosta de uma conclusão muito detalhada. Por exemplo, como eu coloquei aqui nessa folhinha aqui, que eu mandei para vocês resumida, eu tenho que responder 4 perguntas na minha proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? É eu dizer o que eu posso fazer, o que o país pode fazer para resolver esse problema, que no caso foi exposto lá no tema, né? Intolerância religiosa. A minha proposta de intervenção, eu tenho que mostrar lá para o corretor a minha ideia de tentar resolver esse problema. Isso seria a proposta de intervenção. E a gente tem que responder 4 perguntas na proposta de intervenção, que é: o que vai fazer? O que tem que ser feito para resolver o problema? A segunda pergunta: quem vai fazer? Quem vai ser que vai ser responsável por isso? Qual órgão do governo que vai fazer? Com que dinheiro que vai ser feito? Quem que vai fazer? Da onde vai partir? Ministério da onde? Governo da onde? Polícia da onde? Hospital da onde? A gente tem que citar esses órgãos. E essa é a parte mais difícil, porque a gente não conhece os órgãos do Brasil, a maioria das pessoas não conhece. Aí a gente bota, o governo tem que fazer isso, aquilo. O governo é muito vago. Então, os corretores do Enem não gostam que a gente bota a escola, o governo, a polícia. Que polícia? Eles gostam do que coloca? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Eles gostam de uma coisa muito detalhada. Então, se torna mais difícil de acordo com isso, né? O que o Enem pede pra gente. E também a gente tem que responder de que maneira que a gente pode fazer para resolver esse problema. O que fazer, de que maneira, quem vai fazer, para que vai fazer. Então, essas perguntas que a gente tem que botar lá na proposta de intervenção, que eu acredito que seja a parte mais difícil da redação, que é a conclusão, né? É o fim. E se sobrar alguma linhazinha lá na hora de montar a redação, o que a gente vai botar? A gente vai botar como que o país seria legal se a gente fizesse aquilo que a gente citou na proposta de intervenção. A gente citou lá, eu acho que a escola deveria ter aula lá de religião para todos os tipos, todos os gostos. E lá embaixo, no finalzinho da linha, o que a gente vai falar? Como que o Brasil seria legal, um lugar bacana, se todo mundo respeitasse a religião de todo mundo, se todo mundo pudesse ter acesso a todas as religiões que existem no Brasil, entendeu? E uma coisa também que não podemos esquecer lá na conclusão é que não pode ferir os direitos humanos, né? A gente não pode, tem que ter cuidado com o que a gente vai propor lá na conclusão. Na tentativa de resolucionar o problema, a gente tem que falar coisas assim, respeitando o direito humano. Não pode falar que vai matar alguém, que vai roubar alguém, que vai suicidar, que vai ter pena de morte. Não pode falar essas coisas, senão a gente tira um belo 0 na redação, né? E a gente não quer isso, a gente quer 1000. Então, cuidado com essas coisas na hora de escrever a conclusão, que é a parte mais difícil da redação. Ao longo do nosso texto, a gente pode usar conectivos, que o Enem adora, o corretor adora ver conectivos no nosso texto, que seriam conectivos como também, porém, contudo, logo, portanto, embora. Usar essas palavrinhas lá na
ver que o Enem gosta para quê? Para ter uma coesão textual, para o seu texto ficar tudo encaixado, tudo bonitinho. O texto não pode ser solto, você começar falando de uma coisa, daqui a pouco você fala de outra que não tem nada a ver com o parágrafo de cima. Isso não pode ser feito no Enem, senão você vai perder ponto na quarta competência, que é a coesão textual. E também, não sei o que falar mais, acho que eu já falei tudo, tá? Espero que vocês assistem e que façam uma boa redação. Desejo 1000 pontos para vocês e para mim também, tá? Beijos, tchau!